Muito bom dia a todas e todos que estão nos assistindo aqui. Mais um dia de ICL Mercado e Investimentos. Hoje vamos passar aí meia hora falando dos principais assuntos do dia e também retomando um pouquinho do dia anterior. Vamos falar aí de como fechou a Ásia, como fechou os Estados Unidos também, nas bolsas dos Estados Unidos, como elas fecharam por lá, porque isso teve um impacto bem grande aí na abertura hoje e também no desdobramento dos mercados hoje. Temos novidades em relação à Country Garden lá na China e temos outros indicadores, vamos falar aí do IPEA por extrato de renda, temos também novidades do Desenrola. Então hoje é um dia aí também cheio de novidades para a gente comentar e falar também da nossa bolsa, do nosso mercado local, do nosso bolso também, porque a gente tem notícias melhores, pelo menos agora na abertura. Então eu quero também dar bom dia para o André. Bom dia, André, tudo bem com você? Bom dia, Débora, tudo bem com você? Bom dia a todos os nossos telespectadores aqui. Hoje um dia cheio, que tem bastante coisa para a gente falar sobre mercado asiático, expectativa da ata do Fed, que vai mostrar se realmente você vai ter uma continuidade no ciclo de queda da taxa de juros ou se vai parar. Tem também dados da economia brasileira, saiu estudos interessantíssimos do IPEA mostrando como que a inflação apertou a população brasileira por extrato de renda, dados do IPEA, e óbvio, não seria um programa de economia se o nosso estimado Bob Fields III não fizesse algumas declarações um tanto quanto estapafúrdias, Então a gente também vai comentar e repercutir as falas aí do Campos Neto sobre inflação e economia brasileira. Então, Débora, vamos já colocar aqui no nosso telão aqui a notícia que tem no nosso site para mostrar aqui como que está a abertura dos mercados lá fora, o fechamento na China, as expectativas. O que você pode dizer para a gente aí sobre isso, pelo menos aqui no começo? Vamos lá, Vamos falar de China, vamos começar falando de Ásia, mas não seria aí China, essa abertura do jeito que foi, se a gente não falasse também dos Estados Unidos. Então a gente vai ter que voltar um pouquinho aí no dia anterior para que a gente consiga falar do mercado asiático nessa manhã. Então eu vou colocar aqui na tela para vocês como é que está o mercado asiático, na verdade como é que estava o mercado asiático hoje. As quedas por lá foram puxadas pelo Nikkei 225. O Nikkei 225, para quem não sabe, é o principal índice de referência lá do Japão. Então ele liderou as quedas na Ásia. E aí tem um ponto importante que a gente precisa entender do Nikkei 225. Dos indicadores asiáticos, ele acaba sendo mais sensível aos movimentos de juros, aos movimentos de mercado dos Estados Unidos. Então, o mercado japonês ele é um dos primeiros que reage quando a gente tem alguma notícia lá de Estados Unidos, quando a gente tem um dia ruim nos Estados Unidos, e foi isso que aconteceu ontem. Ontem a gente teve um dia ruim nas bolsas de Nova York, no geral, elas caíram mais de 1%, todas elas. Então a gente teve queda de mais de 1% na Nasdaq, tivemos queda de mais de 1% no Dow Jones, tivemos queda de mais de 1% no S&P 500. E por que isso? A gente teve um dia ruim para o mercado norte-americano de uma forma geral, porque a FIT deu uma declaração bastante aí impactante para o setor financeiro. Então, retomando até um pouquinho do que aconteceu antes, a gente teve o rebaixamento de rating. Rating, para quem não sabe, é uma nota de classificação de crédito. Então, os países recebem essa nota e as instituições financeiras também recebem essa nota, como bons pagadores ou não. Então, a gente teve um rebaixamento da classificação de risco lá dos Estados Unidos, André, algumas semanas atrás. E aí a gente teve o rebaixamento de AAA, que é a nota de crédito soberana, a maior que tem, para A+, dos Estados Unidos no geral. Em seguida, a Moody's, que é outra agência de rating, a gente tem a Fitch, a gente tem a Moody's, a gente tem a S&P. A Moody's rebaixou alguns bancos regionais dos Estados Unidos. Então, a nota de classificação de crédito de alguns bancos regionais, bancos menores, também foi rebaixada. E ontem, a Fitch deu uma declaração, e foi isso que atrapalhou bastante o mercado por lá, deu uma declaração de que poderia rever também a nota de algumas instituições financeiras dos Estados Unidos. Então, depois do rebaixamento dos Estados Unidos como um todo e da Moody's de algumas instituições, a Fitch também veio aí a público
para falar sobre isso. Né? Então, ficou um sentimento bem grande de cautela, um sentimento bem grande de receio nos Estados Unidos. Isso derrubou os mercados por lá, secou o apetite pelo risco. Né? Apetite pelo risco é aquela ida do mercado para os ativos mais arriscados, com mais incerteza. Isso secou e a gente também teve alguns dados ali sendo divulgados em relação às moradias, ao setor imobiliário, que também trouxeram esse sentimento misto. Então foi um dia ruim lá nos Estados Unidos e isso impactou bastante a abertura asiática hoje, esse sentimento de receio, esse sentimento de cautela. Eu acho engraçado a gente falar que o mercado tem sentimento, mas é uma forma da gente falar que ele está com mais medo mesmo do que pode acontecer, com mais incerteza. Né? Então, a gente teve esse movimento vindo do dia anterior e também, né, algumas notícias envolvendo a Country Garden. A Country Garden, né, a gente tem falado bastante dela porque ela é uma grande incorporadora chinesa, né, e a gente vê que o setor imobiliário da China está com dificuldades já e temos essa empresa grande com possibilidade de caminhar para uma inadimplência. E aí a S&P Global também deu uma declaração em relação à Country Garden, falando que isso pode trazer um efeito dominó no mercado imobiliário chinês. Então foi um dia de bastante medo, bastante receio, bastante incerteza lá na Ásia. Então os mercados por lá fecharam em queda e quem liderou realmente foi o Nikkei 225 lá no Japão, por essa sensibilidade maior que tem a movimento do dia anterior, vindo dos Estados Unidos e vindo do exterior, né, como um todo. Então esse movimento acabou trazendo aí para a Ásia esse dia mais negativo por lá e também já trazendo uma possibilidade aí de abertura ruim por aqui. Né? Mas não foi o que aconteceu, depois a gente vai falar disso. Então hoje temos ainda bastante coisa para falar, né, André? Exatamente, até porque a Ásia teve essas más notícias, né? Mas parece que nos 45 do segundo tempo a gente teve uma notícia importante sobre o minério de ferro, que a gente vai explicar um pouquinho melhor, inclusive, quando falar do mercado brasileiro, porque isso daí impactou, né? Inclusive na abertura do mercado brasileiro, né? Exatamente. Vocês estão vendo aí atrás de vocês, para quem está só escutando, tem 3 gráficos que são menorzinhos, que ficam do lado esquerdo, que são as movimentações diárias dos índices. Né? Então a gente traz ali o Ibovespa dentro do dia, o dólar também dentro do dia e o índice de commodities da S&P Global, que mede justamente uma cesta composta por commodities. Ele abriu em bastante alta, fazia tempo que ele não tinha esse movimento, teve uma queda, mas já está voltando a subir. Então esse movimento vai ser explicado aí quando a gente for falar da abertura. Perfeito, Débora. Vamos falar um pouco agora então do que aconteceu aqui no Brasil, né? De dados importantes que foram divulgados. A gente vai colocar aqui agora na nossa tela que a notícia que está no nosso site, sempre lembrando, todas as nossas análises elas são embasadas porque é pelo tudo que a gente posta lá no icleconomia.com.br e está no nosso site já, estudo que foi divulgado ontem pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, que faz uma divulgação mensal sobre como que a inflação impacta os diferentes estratos de renda. E, mais uma vez, uma coisa que está acontecendo muito durante esse ano é a inflação sendo menos impactante para as pessoas com renda menor e tendo um peso maior para as pessoas com renda maior, né? Vocês sempre ouviram em outros canais de notícia, analistas econômicos, que a inflação é sempre uma tragédia, principalmente para a população mais pobre, então é por isso que ela deve ser combatida de qualquer maneira, né? Mesmo que isso signifique para a população mais pobre que ela tenha salários reduzidos, que ela tenha desemprego, porque o mais importante é combater a inflação. Mas aqui a gente está justamente para acabar com certos mitos. A inflação nem sempre ela é mais impactante para a população mais pobre do que para a população mais rica. A gente tem até os gráficos para mostrar aqui como que foi o impacto da inflação por extrato de renda. A gente tem aqui, por exemplo, a inflação geral, ela foi de 0,12, só que ela teve, no anual, ela está em 2,99 e você tem que ela está em 3,99 em 12 meses. Olha o que a gente tem aqui, para a população com renda muito baixa e com renda baixa, a gente teve deflação nesse mês. O que significa isso? Que as pessoas sentiram um peso
menor, assim, além de sentir um peso menor, elas tiveram ganho real da sua renda, justamente porque você tem uma inflação mais baixa. E olha aqui para a população com renda mais alta, renda média alta, que é acima de 8 mil, se eu não me engano, 8.500, e para a renda alta, que é acima de 17 mil reais por mês, né? Impacto de 0,36 no mês e impacto de 0,5. Isso está acontecendo tanto no ano quanto em 12 meses. E por que isso está acontecendo justamente agora? Porque você está tendo uma deflação de alimentos importante. A gente está tendo um impacto deflacionário dos alimentos, e os combustíveis é o que está subindo. A população com renda mais baixa, ela anda menos de carro, ela utiliza menos combustível, ela utiliza mais transporte público. O impacto dos combustíveis no transporte público, ela demora, não é todo mês, toda semana, que você tem um reajuste no preço do transporte público porque aumentou o preço do combustível. Não, os reajustes são uma vez ao ano, geralmente, que acontece isso. Enquanto da gasolina acontece isso quase que mensalmente, né? A gente acabou de ver que depois de 81 dias, ou seja, 81 dias, não deu nem 3 meses, você teve um impacto inflacionário no preço dos combustíveis, então aumentou. Então, mas para quem que impacta mais tais tipos de bens? Pessoas com renda mais alta. Alimentos impactam mais, eles são uma porcentagem maior da cesta básica de consumo diário de pessoas com renda menor. Então, você tem um impacto maior para alimentos. Então, é por isso que a gente está vendo aqui justamente esse cenário de uma inflação mais baixa, o impacto inflacionário mais baixo em relação às pessoas com renda mais baixa, renda menor, né? Mais baixa, desculpa aí, gente, enquanto a gente tem um impacto bem mais relevante para pessoas com renda alta. Então, essa é a situação, né, mostrando que o combate inflacionário ele pode ser feito de duas maneiras e nem sempre, né? Aliás, vamos falar, né, o Campos Neto conseguiu isso. Não foi o Campos Neto que conseguiu isso, são outros fatores sazonais aí em relação a tudo isso, Débora. Embora, né, Campos Neto tente se orgulhar o tempo todo de ser o primeiro, e toda vez, hoje ele foi, a gente vai falar um pouquinho disso, mas ele foi a um evento e aí ele sempre dá declarações, essas declarações acabam aparecendo aí o que foi falado pelo Roberto Campos Neto, e toda vez que ele vai a um evento ele se orgulha em ser o primeiro país a subir juros. Parece que ele quer ser, né, André, um paladino da renda mais baixa, que ele está defendendo a renda mais baixa, quando na verdade, quando ele falou também do parcelamento, disse que estava muito preocupado com os brasileiros que se enrolam aí com dívidas longas no cartão de crédito, como se ele fosse aí um paladino desses interesses, quando a gente sabe que na verdade não é nada disso, né? E a gente vai falar um pouquinho depois. E falando em enrola e desenrola, tivemos notícias aí de como está o Desenrola Brasil, né? Então, o Desenrola Brasil está sendo acompanhado, né? Para quem não sabe, ele é um programa do governo que está ali estruturando renegociações de dívida, né? Está tentando tirar o brasileiro dessa situação de inadimplência que veio crescendo muito, né, nos últimos anos, na pandemia, principalmente. E aí esse programa veio para trazer essas notícias aí de novidades, na verdade, como é que está caminhando o Desenrola. E aí a Febraban soltou uma notícia, né, soltou a atualização até o dia 11 de agosto. E tivemos aí bons resultados, né, André? Opa, vamos chamar o gráfico então para a gente mostrar como que funciona, como que está o Desenrola aqui Brasil durante esse momento. Aqui, mais de 5 milhões de anotações negativas retiradas, 1,2 milhão de contratos renegociados e 8,1 bilhões de renegociados. Olha o impacto disso para a população brasileira. A gente que não estava conseguindo comprar, ter acesso ao mercado de consumo por inadimplência. E vocês acham que era uma inadimplência muito alta? Muito dessa inadimplência era de R$100. Uma dívida muito baixa. E é uma dívida que impede a pessoa a ter acesso ao crédito, a comprar alguma coisa de um valor um pouco maior. Então, foi muito importante o programa Desenrola. Isso, inclusive, possivelmente ajudou muito na economia. A gente deve ver o impacto disso daqui a pouco, né? O Campos Neto ele fica muito orgulhoso ao falar que ele está combatendo a inflação, ajudando os mais pobres, quando, na verdade, uma situação dessa acaba ajudando muito mais a população mais carente, por causa que tira ela de um verdadeiro buraco financeiro. E aqui a gente está no ICL, a gente tenta, desde o começo, mostrar para vocês como que se livrar desse buraco financeiro, de você se livrar do banco e se livrar da dívida bancária, dívida financeira que você tem,
E o desenrola foi uma boa medida, né? Justamente para tentar combater tudo isso, né? E para quem pode estar pensando, os bancos não gostaram do desenrola, pelo contrário, viu? Quando a gente teve a primeira atualização dos dados do desenrola, os bancos subiram, foram na contramão do exterior, porque a gente estava com essa dificuldade de saber o que estava acontecendo lá nos Estados Unidos, então era uma semana bem negativa para o setor financeiro por lá. Isso normalmente traz um pessimismo para cá. E naquela semana, que foi a primeira atualização que a gente teve de dados do desenrola, todos os bancos subiram. Por quê? Também é uma forma, os bancos eles têm ali, é um pouco diferente se a gente for pensar de outros setores, mas ele tem ali também seus passivos e seus ativos, né? E você dá uma limpada também nos balanços dos bancos, né? Então, também alivia esses bancos que têm esses contratos que estão ali, muitas vezes sendo arrastados, né, já ficam ali como provisão de perda. Então, dá uma limpada também e ajuda o setor financeiro, de uma certa forma, a tentar caminhar, né, também tirando essas pessoas que estão ali nessas provisões. Né, e sem contar no impacto do consumo, que é um dos pontos que a gente precisa, né, estimular no Brasil, e pessoas endividadas, elas têm muita dificuldade de acesso a novos créditos. Quando conseguem com uma taxa abusiva, né, a gente precisa falar isso, né, e aí um programa como esse vem para estimular esse consumo e vem aí para também tentar angariar e tentar levantar esse setor que está sofrendo tanto aqui no Brasil, né, e não é com taxação de parcelamento que a gente vai fazer isso, né? Então, mais uma vez, aí o Paladino falando de coisas que não têm o menor sentido para a população de mais baixa renda. E não foi só isso, né? Tem aqui no nosso site, ele estava falando agora de manhã, né? A gente acompanhando as falas do Bob Fields III, tá a notícia, né, da entrevista dele, né? Até eu tive que fazer uma aspas lá para dar uma... para rebater o que ele falou, né? Porque qual que é basicamente a fala dele no dia de hoje? Que o impacto inflacionário vai ser alto, mas o reajuste foi certo, por causa de uma possível falta de diesel e falta de gasolina, que, na verdade, não passou de um grande lobby de mercado com uma série de desinformações que ocorreram nos últimos dias, falando sobre uma possível falta de diesel por causa do baixo preço do combustível aqui no Brasil, e a pressão grande que a Petrobras acabou cedendo, né? A gente até comentou melhor no dia de ontem, mas aí você vai ter esse impacto inflacionário do combustível. Só que o Campos Neto ele já chegou falando que talvez por causa disso você vai ter que ter um ritmo menor de queda da Selic, talvez parar a queda da Selic, e inclusive não descartou a possibilidade, pasmem, de aumentar a taxa Selic na próxima reunião para você combater essa nova pressão inflacionária que não estava prevista. Bem, antes de qualquer coisa, já falamos aqui para vocês que a taxa Selic não é o cacique cobra coral que faz chover e melhora a agricultura brasileira, e o cacique cobra coral e a taxa Selic também não é aquela coisa que vai fazer o sheik árabe aumentar a produção de petróleo para pagar o salário do Neymar, né? Então, provavelmente a gente teve que pagar o salário do Neymar, então o preço do petróleo acaba aumentando nos mercados internacionais. Então, a Selic não vai fazer isso. A Selic não tem esse poder mágico de acabar com guerras, influenciar a produção em países europeus e fazer chover no sul do país. A taxa Selic ela só vai reduzir a demanda, só que ela não vai também funcionar agora, é só daqui a 6 a 9 meses que a taxa Selic vai resolver alguma coisa. Então, mais uma vez, o Campos Neto parece que a gente não tinha nenhum motivo para baixar a taxa de juros, porque a gente tem que acomodar as expectativas, ancorar, né, essa palavra bonita, né? Ancorar, parece um negócio extremamente técnico, né? Ancoragem de expectativas. Então, essa era a desculpa. Aí, parece que as expectativas foram ancoradas, só que aconteceu um choque de oferta, que inclusive dentro do regime de meta de inflação é observado como temporário na própria lógica de combate inflacionário brasileiro. Não estamos falando do que eu acho da minha tese nem nada, estou falando do que o Banco Central define como combate inflacionário. Está lá
pode abrir o Banco Central, lá o site do Banco Central está lá justamente como funciona o regime de meta de inflação. Choques de oferta são temporários e não devem ser combatidos justamente por isso. Mas o Campos Neto, que supera inclusive teorias econômicas, já que ele é mais do que o presidente do Banco Central, ele é o nosso dono, nosso imperador econômico brasileiro, ele acha que pode aumentar a taxa Selic caso ele veja pressões inflacionárias vindo desse aumento que é puramente de custo, né? Então, mais uma vez, uma fala absurda de Campos Neto para presentear essa manhã aqui, né? Nosso querido Bob Filhos III ajudando a gente. Mais uma aí para a nossa lista matinal de falas que não fazem o menor sentido. Mas quem fica feliz com esse tipo de notícia de aumento de combustíveis? Né, o mercado gostou, né? Se a gente não gostou muito, Roberto Campos Neto defendeu aí o aumento como benéfico, né? Quem também defendeu e achou muito benéfico foi o mercado financeiro. Então, se a gente for dar uma olhadinha hoje como é que está o Ibovespa, né, a gente vê que ele está abriu, né, na verdade, em alta, então contrariou os mercados globais, porque lá na Ásia a gente teve um movimento ruim. Como eu falei, na Europa também não estava positivo e alguns futuros dos Estados Unidos antes da abertura estavam apontando para um dia mais negativo. Mas o Ibovespa abriu em alta e quem estava puxando a alta hoje pela manhã, assim, disparado, né? Então, enquanto a maioria das ações estava em queda, quem estava em alta era a Petrobras, né? Então, ela continua, né? Se a gente for ver aí as maiores altas, ela está, tanto a Petrobras ordinária, como a preferencial, que é a 3 e a 4, elas estão entre as maiores altas de hoje, aí puxando o Ibovespa para cima. Então, a gente tem aí as duas ações puxando essas altas, justamente porque a gente teve esse anúncio de aumento dos combustíveis. Isso agradou muito o mercado estava esperando esse anúncio desde sexta-feira. Então, já tinha uma pressão do mercado em relação a isso, não é de hoje. Né, toda vez que se passava por esse assunto e não tinha o aumento nesses 81 dias que o André falou, né, o mercado ficava pressionando e jogando essa ação para baixo, mostrando com isso sua vontade de que os preços fossem reajustados. E foi o que aconteceu ontem. Então, o mercado está muito contente com essa notícia e a gente tem também um movimento melhor hoje das commodities, não vou também deixar de falar nisso, mas a gente tem um movimento mais positivo hoje das commodities do que de outros dias. Inclusive, né, a gente estava falando mais cedo do minério de ferro. O minério de ferro, ele é negociado lá em Dalian, na China, e ele teve está tendo um dia mais misto, né? Então, um dia que ele tem ali movimentos de alta mais fortes, e aí ele acaba tendo também um movimento de algumas quedas pontuais, mas ele está mais positivo do que negativo hoje. Então, isso leva também um setor bem importante, bem pesado aqui do nosso Ibovespa, que é a mineração e siderurgia, para o positivo. Isso dá fôlego para o nosso Ibovespa, talvez romper hoje, quem sabe, né? Ontem começou positivo, mas não conseguiu esse fôlego. Tivemos outras notícias aí vindas do exterior que acabaram com o nosso apetite pelo risco, como eu falei, principalmente dos Estados Unidos. Então, a gente deteriorou junto com Nova York. Mas um ponto que eu quero trazer aqui é que a gente fechou 11 sessões de queda. E a maioria dos veículos está colocando isso como se fosse um grande problema, né? 11 sessões de queda, isso não se via desde 1970, né? Então vamos com calma, né? Eu vou explicar para vocês, porque ontem, por exemplo, o nosso índice recuou cerca de 0,5%, caiu 0,55%, enquanto lá em Nova York, como eu falei para vocês, todos os índices caíram mais de 1%. A gente viu essa deterioração vindo aqui para a nossa bolsa, né, na verdade, quando os índices lá começaram a deteriorar. Então, o mercado mais receoso por lá também fica mais receoso por aqui, por conta dos ativos de risco. E aí também a gente começa a ter uma expectativa de incerteza em relação aos juros dos Estados Unidos. Juros esses que são aí quase um porto seguro no capital do recurso global, né? Os recursos fluem para lá, buscando essa segurança, né? Eu gosto de trazer esse ponto aqui. Então, a gente teve essa deterioração em Nova York acontecendo num ritmo muito mais acelerado que aqui no Brasil. Mas a gente não viu nenhuma notícia em relação a isso. E também não vimos quando a gente teve a sequência negativa de quedas lá em Nova York, trazendo essas notícias que beiram quase um sensacionalismo. Então, embora a gente, para quem não está vendo aí, não está acompanhando com a gente tem uma série de barrinhas
vermelhas que estão negativas, né, que mostram que o Ibovespa fechou vários dias negativo, e a última está positiva, está verdinha, porque mostra que o Ibovespa está recuperando parte dessa perda. Mas quando a gente olha essas barrinhas, exceto duas barrinhas, as barrinhas são muito fininhas. Por quê? O Ibovespa caiu, mas num ritmo mais desacelerado. Tá? Ele teve um ritmo menor de quedas. Então, a gente teve uma sequência de 11 perdas, mas perdas que totalizaram, se a gente considerar desde o início de agosto, que foi quando elas começaram, um pouco mais de 4%. E nessa semana, até agora, um pouco mais de 1%. Né? E a gente teve uma semana muito ruim no exterior, dados da China muito aí mais fracos do que o esperado, essa tensão, esse receio lá nos Estados Unidos. Então a gente teve uma semana muito ruim no exterior, mas o que está sendo pintado, né, em alguns veículos, e que eu vi isso hoje pela manhã, é que o mercado... A notícia era a seguinte: 11 sessões de queda consecutiva depois do corte da taxa Selic. O que isso parece para a gente quando a gente lê esse headline, quando a gente lê essa manchete? Que o mercado caiu 11 sessões depois que cortou a taxa Selic, como se uma coisa tivesse relação com a outra, quase uma explicando a outra. Quando, na verdade, a gente teve uma série de fatores do exterior, principalmente, e das commodities, que a gente já mostrou o peso que tem aqui, jogando esse Ibovespa para baixo. Se a gente não tivesse esse cenário negativo no exterior, provavelmente a gente tinha uma bolsa muito mais positiva por conta da expectativa de queda dos juros. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vê uma notícia dessa, porque ela pode querer induzir a gente a pensar que um corte na taxa Selic levou a bolsa a cair 11 sessões consecutivas, quando não é verdade, e também trazer pontos como a maior queda sequencial desde 1970, traz uma sensação para a gente que o Ibovespa está derretendo, quando, na verdade, também não é bem isso que está acontecendo. Já vimos quedas muito maiores em períodos mais curtos de tempo. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente lê por aí e com o que chega para a gente dessa forma aí, quase sensacionalista, tentando induzir a gente a pensar certas coisas. O Ibovespa hoje está positivo, então pode ser que ele interrompa essa sequência de quedas, mas pode ser que ele perca o fôlego, como aconteceu ontem. Então, a gente precisa que as ações elas caminhem juntas para levar o Ibovespa para o terreno positivo. Só a Petrobras não vai conseguir, né, que foi o que aconteceu ontem. Inclusive, ontem, uma das ações da Petrobras fechou em queda, porque a gente teve quase 2% de queda do preço do petróleo, e uma das ações da Petrobras fechou em alta porque reagiu ao aumento dos combustíveis. Então, dentro da Petrobras, a gente também teve esse comportamento misto, então nada suficiente para levar o Ibovespa para o positivo. Mas hoje a gente tem a Vale também, eu vou colocar aqui para vocês na tela, para vocês verem como é que está a Vale hoje. A gente também tem a Vale aí subindo em relação ao minério, por conta do minério de ferro. O dólar, nossa querida moeda estadunidense, que a gente tanto gosta de acompanhar, está caindo hoje, também repercutindo aí bolsa positiva e movimento positivo das commodities, que a gente vê no gráfico abaixo. Então, um dia mais positivo por aqui. Né? Então, vamos tomar bastante cuidado com esse tipo de notícia que chega para a gente. O nosso papel aqui é também traduzir essa notícia para uma ótica que seja mais realista, né, André? Exatamente. Bem, gente, parece que então o programa hoje já fica encerrado, né? Já meia hora aqui de programa, nosso terceiro programa, estamos indo, né? E lembrando a todo mundo que amanhã tem a aula do Eduardo Moreira, lá 5 lições fundamentais para você realizar seus investimentos. Então, eu infelizmente não vou conseguir participar da aula, mas vai estar lá a Débora para pegar todas as explicações aí, para vocês até vão fazer perguntas para a Débora amanhã no chat, né? Então já dá aqui, clica aqui embaixo, já se inscreve na aula aí que vai ser importantíssima. As aulas deles são sempre fundamentais, gente. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo, desejar uma boa manhã para você. Espero que a gente tenha conseguido explicar de maneira aqui simples, objetiva, as principais notícias econômicas do que aconteceram hoje no dia. Passar a palavra também agora para a Débora, para ela também dar o bom dia dela também. Bom dia, quase boa tarde já, né? Quase Estamos quase no meio-dia. Então, vamos lá. Quero agradecer também, né, todos vocês, dar esse bom dia, quase boa tarde, e convidar vocês a ficar com a gente amanhã de manhã também, desde as 7 horas da manhã, né, e vir aqui prestigiar também um pouquinho de mercado e investimentos com essa visão diferente e convidar para a aula, vou estar lá.
Então, vamos aí, para quem estiver amanhã com a gente, também está com a gente à noite nas aulas aí de investimentos, que vai ser muito legal. Imperdível, gente. Então amanhã, ó, vamos lá, se inscreve aí e vamos participar, tá certo? Então, um bom dia para todo mundo e até amanhã.